Em uma pequena e tranquila igreja rural, situada no coração de uma paisagem serena, uma atmosfera mística envolvia o local. O perfume fresco da grama cortada misturava-se ao aroma suave das flores silvestres que cresciam perto das paredes de pedra da igreja. As janelas, adornadas com vitrais coloridos, filtravam a luz do sol em formas deslumbrantes, iluminando o altar rústico que aguardava a realização de um milagre esperado. Os fiéis, com corações cheios de esperança e expectativas, se reuniam naquele espaço sagrado, onde a fé e a paciência eram cultivadas como as melhores colheitas. No entanto, entre eles, havia uma jovem chamada Clara, que se sentia perdida e indecisa, seu espírito lutando contra as sombras da dúvida que a cercavam. Clara sempre fora uma pessoa de fé, mas as dificuldades recentes a deixaram em um estado de insegurança. O eco de suas orações reverberava em sua mente, mas ela se questionava. E se não houver resposta? E se eu estiver apenas falando ao vazio? A igreja, que costumava ser um farol de esperança para ela, agora parecia um lugar de confronto interno. Enquanto olhava para o altar, Clara sentia uma voz interna que sussurrava suas inseguranças, frequentemente se manifestando na figura de um homem que frequentemente aparecia nos encontros comunitários. O Sr. Alberto, um homem de palavras persuasivas, mas que carregava uma aura de desconfiança. Ele frequentemente falava sobre a fragilidade da fé, e como muitos estavam apenas se enganando ao esperar um milagre que talvez nunca chegasse. Clara, você realmente acredita que algo acontecerá aqui hoje? Alberto questionou com um sorriso que não chegava aos olhos, enquanto ela mexia nas contas do rosário nervosamente. A vida é cheia de desilusões, especialmente quando se coloca a esperança em coisas intangíveis. Suas palavras eram como espinhos, penetrando na carne de sua fé. O peso de suas dúvidas se acumulava em seu coração, dificultando sua respiração. Clara queria acreditar no milagre, mas a sombra de Alberto parecia crescer a cada dia, alimentando sua indecisão. Com o passar dos dias, Clara se viu em uma luta interna constante. Ela observava os outros fiéis, como Maria, uma mulher idosa com um sorriso caloroso, que sempre a encorajava. A fé é como uma semente, querida. Você precisa confiar que, com paciência e amor, ela florescerá no tempo certo. Mas as palavras de Maria pareciam distantes, quando o ceticismo de Alberto ecoava em sua mente. Como posso ter paciência quando nem mesmo consigo confiar em mim mesma? Clara murmurou para si mesma, sentindo uma onda de frustração e impotência. A noite que antecedeu o grande evento chegou, e a igreja estava silenciosa, como se estivesse esperando o sopro do divino. Clara decidiu ir até o altar, buscando um momento de paz. A luz da vela iluminava seu rosto, e as sombras dançavam nas paredes, criando uma atmosfera quase mágica. Senhor, eu preciso de um sinal. Tire de mim essa dúvida que me consome. Ela orou, sua voz ecoando suavemente no espaço vazio. De repente, uma brisa suave soprou pelas janelas, fazendo as velas tremerem. Clara sentiu uma presença ao seu redor, uma certeza de que não estava sozinha. Você não deve duvidar, Clara. A resposta que você procura está dentro de você. Tenha confiança. A voz parecia vir do próprio coração da igreja. Embora não visse ninguém, um profundo sentimento de calma a envolveu. A dúvida que antes parecia tão impenetrável começou a se dissipar, como névoa ao sol. O dia do milagre chegou, e a igreja estava cheia. Clara olhou ao redor, capturando os rostos de esperança que a rodeavam, suas mãos entrelaçadas em oração. A atmosfera estava carregada de expectativa. O pastor, um homem de voz suave,
subiu ao púlpito e começou a falar sobre a importância da fé e da paciência. A fé é como a luz que ilumina a escuridão. Às vezes, precisamos esperar que a luz chegue até nós. Ele disse, e as palavras reverberaram dentro de Clara. Era como se cada sílabo estivesse construindo uma ponte sobre seu abismo de dúvida. Mas Alberto não estava disposto a deixar a esperança prevalecer. Ele se levantou, sua presença imponente dominando o espaço. O que você espera aqui? Milagres são apenas histórias para crianças. A vida é dura, e aqueles que acreditam em promessas vazias apenas se enganam. Ele proclamou, seu tom desafiador ecoando entre os fiéis. Clara sentiu seu coração afundar, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela começou a se agitar. Era uma chama de resistência, uma determinação que ela não sabia que possuía. Senhor Alberto, você pode não acreditar, mas eu escolho confiar. Eu escolho ter paciência e esperar por um milagre, não importa quão pequeno seja. Clara respondeu, sua voz ganhando força, surpreendendo até a si mesma. O murmúrio na congregação cresceu, e ela percebeu que não estava sozinha em sua luta. A fé dela começou a tocar outros corações, e um sentimento coletivo de esperança começou a se espalhar pela igreja como uma onda de luz. A tensão crescia à medida que Clara e Alberto se enfrentavam, cada um representando diferentes facetas da fé, a insegurança e o ceticismo contra a esperança e a resiliência. O pastor, percebendo a luta, interveio. A fé é um caminho que cada um deve trilhar por si mesmo. Às vezes, a dúvida nos acompanha, mas não devemos deixar que ela nos defina. Suas palavras foram como um bálsamo para o espírito de Clara, e ela se sentiu fortalecida. Com uma respiração profunda, Clara fechou os olhos novamente. Senhor, ajude-me a confiar em sua palavra, que eu possa ser um canal de sua luz e amor. Ela orou silenciosamente. Nesse momento de entrega, ela sentiu uma paz profunda, como se a própria igreja estivesse envolvendo-a em seus braços. A luz das velas parecia brilhar ainda mais intensamente, e a sombra de Alberto começou a parecer menos ameaçadora. Finalmente, o momento esperado chegou. O pastor convidou todos a se unirem em um círculo de oração, e a congregação se movia em uníssono, as mãos se entrelaçando, formando uma corrente de esperança. Clara, ao lado de Maria, sentiu a força da comunidade ao seu redor. Juntos, somos mais fortes, Maria sussurrou. E Clara assentiu, sentindo a verdade naquelas palavras. O pastor levantou sua voz em oração fervorosa. Senhor, estamos aqui em busca de um milagre. Que as dúvidas sejam dissipadas, que a fé floresça em nossos corações. Que aqueles que se sentem perdidos encontrem sua luz. A intensidade da oração aumentou, e Clara sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, não de tristeza, mas de libertação. O peso de suas dúvidas estava se desfazendo, e a luz da fé começava a brilhar mais intensamente dentro dela. E então aconteceu. Um brilho ofuscante começou a emanar do altar, e todos os olhos se viraram para a fonte de luz. Clara ficou paralisada, seu coração pulsando com a realização de que um milagre estava realmente acontecendo. O brilho iluminou a igreja, e uma onda de amor e paz envolveu a todos. Clara percebeu que a luz não era apenas um fenômeno físico, mas uma representação do amor divino que transcendia suas dúvidas. O povo começou a rir e a chorar ao mesmo tempo, enquanto a energia positiva preenchia o espaço. A fé se renova, alguém gritou, e Clara sentiu sua alma se elevar. O milagre não era apenas a luz, era a transformação que havia ocorrido dentro dela. A indecisão que antes a dominava agora se tornava uma confiança renovada. Clara percebeu que a paciência e a confiança eram aliados poderosos na jornada espiritual, e que cada passo dado em fé, mesmo diante da incerteza,
a aproximava de algo maior. Alberto, observando a reação da congregação, começou a sentir a fissura em seu próprio ceticismo. Ele se viu cercado pela luz e pela alegria, e pela primeira vez questionou sua própria perspectiva. Pode ser que haja algo neste milagre, murmurou para si mesmo, enquanto o brilho do altar refletia em seu rosto. A luta interna que ele havia imposto a Clara agora se voltava contra ele, desafiando-o a reconsiderar suas crenças. A celebração continuou, com os fiéis unindo-se em louvor, e Clara, cheia de gratidão, agradecia a Deus pela luz que havia encontrado dentro de si. O milagre não era apenas um evento isolado, mas uma nova compreensão de sua própria jornada. Ela percebeu que a vida espiritual era um constante movimento de confiança e entrega, onde a espera e a paciência se tornavam partes fundamentais do processo. À medida que as pessoas se dispersavam, Clara se virou para Alberto. Senhor Alberto, talvez haja mais na fé do que as aparências revelam. Podemos todos aprender uns com os outros, ela disse, sua voz agora cheia de compaixão. Ele a olhou, um misto de surpresa e reflexão em seu olhar. Talvez você esteja certa, Clara. Talvez eu tenha me deixado levar pela dúvida por muito tempo. A partir daquele dia, Clara não era mais a jovem indecisa que entrara naquela igreja. Ela havia encontrado sua voz, sua luz, e a compreensão de que a confiança em um milagre é, em si mesma, um milagre a ser celebrado. E ao olhar para a igreja, agora iluminada de uma forma que nunca havia visto antes, Clara sabia que o verdadeiro milagre havia acontecido dentro dela. A jornada espiritual de cada um é única, e a confiança e a paciência a guiaram por um caminho que a levaria a um novo horizonte, cheio de promessas e possibilidades.